mas agora o time completo, jogando uma boa partida, num cenário muito, muito mais interessante, foi o que a gente conseguiu acompanhar nesse jogo lá em Brasília, né? Um jogo que o Flamengo venceu por 2-0 e que teve um volume bem interessante, volume de jogo. Assuntos para comentar, como essa estreia dos titulares, que ganharam do Volta Redonda por 2-0. A tropa de elite chegou e venceu com propriedade. Ah, foi um show de bola, Renato? Não foi um show de bola. Primeiro jogo da pré-temporada, da temporada, na verdade... E dando já essa sequência, essa rodagem, conhecendo também, o Juninho entra no segundo tempo, as novas peças, acho que é o que se espera, é o que vai ser esse início para ele, né, Marcos? E personalidade, né? O Felipe não tem. Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamenguinho. Após o Flamengo vencer aí o Volta Redonda por 2-0, né, a estreia dos jogadores titulares aí, né, enfim, a temporada do Flamengo começou, né? Jogadores titulares. Também teve a estreia de Juninho, né? Arrascaeta assumindo a camisa 10 do Flamengo aí, né? Jogou pelo menos o segundo aí. Foi muito bem, nitidamente, que o Arrascaeta, após aquela cirurgia que ele teve no final do ano passado, ele tá muito bem, nitidamente ficou bem, dando vários passes espetaculares, aquele de 3 dedos pro Juninho, aquele de letra para o Varela. E vou te falar, obviamente, o Flamengo dominou o jogo inteiro, não foi ameaçado pelo Volta Redonda, porém esse time de Felipe era uma alta expectativa em cima do torcedor do Flamengo, né? Uma alta expectativa, obviamente, para a gente ver esse time nos confrontos grandes, né? Principalmente agora, em fevereiro, né? Na primeira semana, diante do Botafogo, meio desfalcado, muitos jogadores saíram, desfalcado porque muitos jogadores saíram, né? Porém, é um jogo grande e que gera bastante expectativa se o Flamengo vai conseguir fazer o que faz contra times de menor expressão, né? Então, vamos embora com mais um vídeo. Deixe seu like, 2-0 Mengão, estreia de Juninho, foi um Flamengo bom, um jogo bom, sem susto, e a expectativa para a Supercopa do Brasil é gigante. Like, vamos para mais um vídeo. Eu achei bem interessante, achei bem satisfatória essa estreia, digamos assim, do time principal do Flamengo, né? Do time principal do Flamengo, do time com os jogadores, digamos assim, que formam, né, o elenco principal do Flamengo, né? Já que o Flamengo fez aí alguns jogos com garotos, os garotos que estavam numa equipe muito desfalcada até com relação à base, né? Não era a base do Flamengo completa, né? Alguns jogadores estavam nos Estados Unidos com o elenco principal. Alguns jovens que também fazem parte do elenco estiveram presentes à Copa São Paulo, disputando a Copa São Paulo. Então, o que a gente viu não foi nem a base do Flamengo inteira, né? E os garotos ficaram muito expostos. O time mal treinado, o trabalho do técnico Kleber dos Santos não era bom, mas agora o time completo, jogando uma boa partida, num cenário muito, muito mais interessante, foi o que a gente conseguiu acompanhar nesse jogo lá em Brasília, né? Um jogo que o Flamengo venceu por 2-0 e que teve um volume bem interessante, o volume de jogo. Vamos, vou ler aqui, faça boa campanha. O que achou da estreia do Juninho? Um grande abraço direto do Catar, grande Júlio, sempre conosco aqui também. Eu achei razoável, uma estreia dentro do que você pode esperar de um jogador que está chegando de um mercado diferente, outro menor, né? O Azerbaijão. Acho que ele fez um bom jogo. Eu espero dele mais no transcorrer dos jogos, a adaptação, né? Aí eu acho que, naturalmente, ele vai poder apresentar mais. Por enquanto, eu acho que está razoável. Foi razoável, eu acho que é por aí. Tá? Boa noite. Com a chegada do Danilo, a possibilidade maior do Felipe Luiz a 3 zagueiros, o Léo Pereira sai de time titular. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Não vou falar sobre isso, que o cara nem foi contratado. Não sei se ele vai usar 3 zagueiros. Eu acho que não. Acho que ele vai colocar quem tiver que jogar. Ele não vai jogar todo mundo todo jogo. Gente, a partir do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, vai ser jogo em cima de jogo. Meio de semana sem jogo, tem um agora, no dia, acho que 19, 20 de
desse mês, mais um outro adiante, e só. É jogo quarta, domingo, quinta, ou terça, ou sábado, sabe, segunda, direto. E todo mundo vai jogar, é ter elenco. Quem tiver melhor. O Danilo está jogando de zagueiro pelo lado esquerdo também. Eu presumo que ele possa jogar sendo contratado no lugar de qualquer um dos dois Léo. Então, vamos ver. Aí o Léo pergunta, se o Jorginho vir para ser titular, acho que sim, né? O Jorginho é um jogador de altíssimo nível, mas é muito difícil ver agora. Eu gravei um vídeo sobre isso. Ele tem um contrato em vigor com o Arsenal. O Arsenal talvez até queira renovar o contrato dele ao final da temporada europeia, no meio desse ano. É possível que o Arsenal queira renovar o contrato. Essa possibilidade não é descartada lá na Inglaterra. As pessoas acham que é possível que o Arsenal queira renovar. Então, não adianta ficar falando de Jorginho, porque é muito difícil. No meio do ano, se não renovar o contrato, tem chance. Agora, me parece impossível, o clube inglês não vai liberá-lo. O Marambaia lembra assuntos para comentar, como essa estreia dos titulares, que ganharam do Volta Redonda por 2-0. A tropa de elite chegou e venceu com propriedade. Ah, foi um show de bola, Renato? Não foi um show de bola. Primeiro jogo da pré-temporada, da temporada, na verdade, ainda durante a segunda parte da pré-temporada que o Felipe Luiz está fazendo. Então, era super normal que esse time não estivesse voando no jogo de hoje. Mas foi uma atuação bem consistente. Foi uma atuação que praticamente não deu chances ao Volta Redonda. Vocês podem dizer, mas era o Volta Redonda. Gente, o Volta Redonda ganhou do Fluminense e do Botafogo. Mas jogaram com times reservas, mas ganhou. O Volta Redonda é o segundo colocado na tabela. O Volta Redonda é um daqueles times que tem condições, de repente, de roubar uma vaga de um dos grandes. Dificilmente os 4 grandes vão conseguir se classificar. Porque Maricá e Volta Redonda já estão com uma pontuação que os 4 grandes, para tirar os 2 e ficarem só os grandes, eles vão precisar ganhar praticamente tudo, e eu não acredito que isso aconteça. Então o Flamengo dorme hoje em terceiro lugar. Vamos botar aqui até a tabela para a gente. Naturalmente, vamos falar português bem claro, naturalmente deve ser ultrapassado amanhã por Fluminense e Vasco. Por que eu digo que eles devem ser ultrapassados? Porque Fluminense e Vasco já estão jogando com seus titulares. Já jogaram com os titulares na última rodada. Na quarta rodada, que o Flamengo ainda jogou com os reservas, embora tenha goleado o Bangu, Fluminense e Vasco já jogaram com os titulares. Então o Fluminense, por exemplo, ele pega o Madureira. O jogo é lá no Kleber Andrade, mas eu acho difícil que o Fluminense não vença. O Fluminense tem hoje em dia 5 pontos. Se vencer, ele vai a 8, ele ultrapassa o Flamengo. O Vasco tem 6. O Vasco pega a Portuguesa em São Januário, chamada Molezinha. O Vasco muito provavelmente vai a 9. Como é que eu acho que vai terminar essa rodada? O Nova Iguaçu, por sua vez, Nova Iguaçu pega o Boa Vista. Nova Iguaçu não sei se ganha do Boa Vista, mas se ganhar fica na frente do Flamengo também. Aliás, até se empatar. Mas o fato é que o Flamengo já se colocou aqui na parte de cima da tabela e é o que eu falei, olha só a Volta Redonda, 9 pontos. Maricá, 10 pontos. Repito, acho muito difícil que esses 2 caiam juntos. Pode sair um, mas pode ficar o outro. Se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu diria que vão se classificar Maricá, Flamengo, Fluminense e Vasco. Essa seria a minha aposta. Apenas uma aposta, não sou dono de bola de cristal, não estou apostando, a minha aposta virtual aqui com a gente, não estou botando dinheiro nisso. Mas se eu tivesse que apostar, estamos na quinta rodada, a quinta rodada que vai ter todos os jogos amanhã, né? Só o Flamengo jogou hoje, mas eu diria que Maricá, Fluminense, Vasco e Flamengo são os times que têm mais possibilidades de disputar essas semifinais. Curioso que o Botafogo, campeão da Libertadores do Brasileiro do ano passado, tem tudo para mais uma vez não se classificar. Já vai ser o terceiro ano consecutivo que o Botafogo, desde o Luiz Castro, que o Botafogo não se classifica para as semifinais e para a final do Campeonato Carioca. Bom, vamos. O Felipe Luiz já está falando, hein? Talvez
Não vou botar já a entrevista do Felipe Luiz, não. Vou primeiro começar a conversar com vocês aqui e falar exatamente sobre a questão do Arrascaeta. Entrou bem o Arrasca hoje. Entrou bem. Olha a internet querendo travar aí. Aquele passe de 3 dedos dele, que o nosso bravo Juninho tentou desviar e não conseguiu. E depois uma bola de calcanhar para o Varela, que o Varela tomou até um susto e se viu na frente do goleiro e deu uma bomba fora do gol. Sim, se o Arrascaeta estiver bem fisicamente, eu acho que a coisa pode andar e pode andar bem. Aliás, sobre o Arrascaeta, eu estava vendo hoje e na internet, em alguns shorts, o Arrascaeta criticando o trabalho físico feito pelo professor Adenor, o Tite, que botava eles para correrem 12 quilômetros em 3, 4 dias. E ele teria dito ao Melo, né, que é o... Melo não, perdão, Melo é do Vanderlei. O Fábio Massareidian, preparador físico do Tite, disse, olha, se eu correr 12 quilômetros em cada 3 dias, eu vou me estourar. Eu não vou conseguir ficar. E a gente viu que ele se estourou muito várias vezes, né? Até chegar ao ponto de ter que fazer a cirurgia no joelho, mas antes teve problemas musculares, né? Peraí, que todo mundo aqui agora, Pagu, Ziva, agora todos vieram aqui assistir a live. Me deixa fazer... Isso é uma coisa. Então, falando sobre o Arrascaeta, eu espero que saibam dosar bem o preparo físico dele, para que ele tenha condições de jogar os 90 minutos, mas que não queiram fazer do Arrascaeta um maratonista. Isso, para mim, é uma coisa que me assusta e me decepciona muito saber isso do Fábio Massareidian. Porque o Fábio Massareidian eu sempre tive em alta conta. Eu sempre considerei o Fábio Massareidian um excelente preparador físico, um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Mas uma das coisas básicas de preparador físico, ainda mais nesse esporte de alto rendimento de hoje em dia, é você saber personificar o trabalho de cada um. Você não pode querer que o Arrascaeta corra o mesmo que vai correr o Wesley, por exemplo, no treino preparatório, no treino físico. Acabou aquela história, há muitos e muitos anos, do treino arrasa quarteirão. Bota para quebrar no treino que eles vão estar voando no jogo. Não é mais assim. Basta ver o número de contusões musculares que o Flamengo teve no ano passado. Basta ver as dificuldades que De La Cruz e Arrascaeta enfrentaram. Então, uma das coisas que eu espero que a comissão técnica do Felipe Luiz tenha, e eu acho que o Felipe Luiz tem essa percepção, porque o Felipe Luiz era um dos jogadores que não era para correr tanto mais como os outros corriam. O Felipe Luiz era um jogador de 36 anos, que você não pode botar para correr, como você bota para correr o Ayrton Lucas. Então, obviamente, que isso aí hoje em dia, e nos grandes clubes de futebol, isso é feito exatamente assim. É personalizado, personificado, se você quiser chamar melhor. E aí é o seguinte, você pega o Arrascaeta e você traça um plano para ele preparar-se bem fisicamente. Muito mais comedido em termos de quilometragem treinada do que é o do Wesley, o do próprio Gerson, o que vai ser o do Juninho. São jogadores diferentes, são idades diferentes, são preparos físicos diferentes. O Arrascaeta não precisa correr alucinadamente os 90 minutos. Ele tem que fazer o que o Felipe quer. E o Felipe quer, sim, muita intensidade, mas não pode ser a mesma do Arrascaeta e do Wesley. Não pode ser a mesma, por exemplo, vou dar mais um exemplo de 2 jogadores da mesma posição, Alexandro e Ayrton Lucas. O Alexandro é um jogador de idade já, de 30 e tal. O Ayrton Lucas é um jovem que não chegou aos 30. Então, embora os dois desempenhem a mesma função, você não pode exigir nos treinamentos que eles tenham a mesma carga.
bem fisicamente para esse início de temporada, acho que isso muito importante, e dando já essa sequência, essa rodagem, conhecendo também, o Juninho entra no segundo tempo, as novas peças, acho que é o que se espera, é o que vai ser esse início para ele, né, Marcos? E personalidade, né? Mas o Felipe não tem muito medo do que vem pela frente, pra não. si. É um baita de um time, né? Um time bem montado, que termina bem e jogando bem, que inicia. Olha, o jogo não era dos mais agradáveis, não. Volta Redonda vem jogando bem no campeonato. Sim. Subiu da Série C para a Série B. Bem com o trabalho do ano passado, né? Sim. Então... mas o Flamengo foi bem. Me chamou muita atenção o lance do primeiro gol deles, mostra aquilo que o Cruzeiro não consegue fazer. Aproximação, mas a bola passando. Olha lá, olha o gol, ó. Olha o gol. É o que o Cruzeiro não faz, ó. O Michael recebe essa bola numa linha, um passe entre as linhas do Pulgar. A movimentação do Plata sem a bola, né? Como um terceiro homem ali. O Silas, treinador, sabe. Se pudesse para parar essa imagem, o Silas, a defesa do Volta Redonda comeu bola. O Michael tá no meio de 4 e ninguém teve nem perto da reação que o Michael teve. Olha, tudo bem que ele é muito rápido, mas olha a defesa do Volta Redonda torcendo pro goleiro. Você não pode ficar torcendo pro goleiro. Você tem que ir lá para conferir, principalmente quem é zagueiro, né? Mas a jogada, você como treinador, toca aqui, já sai o homem como pra velocidade. Já... Bruno Henrique sai, abre os braços. Não, a jogada é maravilhosa. O Michael com o Plata, né, que faz a jogada. Tem nada que ver com a zaga. Mas a zaga come um pouco de bola ali que dorme, né? A zaga virou torcedora, né? É isso. Esse aí, depois do gol que ele faz contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, também ganhou uma energia e uma confiança, né? Participou do primeiro gol e fez o segundo. Tanto que o Felipe Luiz tira o Dela Cruz para colocar o Gerson, não tira ele. Em outro momento ele seria o inverso, ele colocaria o Gerson aberto lá onde está o Plata e manteria o Dela Cruz, né? O Dela Cruz sabe que precisa jogar mais. Sim. Mas olha o volume de jogo, gente. Toda hora tá o Flamengo no campo de ataque. Mas se você vê a entrevista do Michael no intervalo do jogo, ele fala, o Felipe Luiz pediu pra gente muita dinâmica, alguns sabiam que iam ser trocados. Ele ia fazer essa gestão do cansaço do elenco. Então, a gente falou de imposição. O Michael fisicamente não tem imposição, mas o Michael não para. Sim. O Michael, ele ajuda o Felipe Luiz disse que não é pós-perda, né? Um time pressionante o tempo todo. E o Michael é esse jogador, ele é intenso, ele não para. E se ele quiser um lugar nesse time do Flamengo, tem que ser esse Michael aí. O Felipe Luiz até falou de uma decisão pelo caminho, só lembrando, no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, já tem a Supercopa Rei, né? Que é a disputa do campeão de Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. Então temos um clássico Botafogo e Flamengo. Esse jogo vai ser no Mangueirão. Essa disputa entre Botafogo e Flamengo dessa Supercopa Rei. Gente, vamos correr lá então. Vamos voltar para BH, porque Fernando Diniz está em... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Vamos falar um pouco sobre o jogo. Foi um jogo muito bom para o lado, obviamente, no auge. Obviamente, a primeira partida, né? Teoricamente, jogos de dois Estados Unidos, que lá eram jogos amistosos. Primeira partida oficial, tá se interessando novamente. Depois de mudança aí, né? Gostei muito pelo tempo, dois tempos do Flamengo lá, né? Volta Redonda, mesmo estando em segundo do Carioca, não ameaçou o Flamengo em um momento. A primeira finalização do Volta Redonda foi no minuto praticamente 20 já do segundo tempo, né? Um lance que acabou defendendo foi a cobrança de falta, bateu na barreira e no rebote, teoricamente, Posse defendeu na ponta lá pra cá, teve também fraco. E, obviamente, o Flamengo se interessado. E falando sobre o Michel, né? Ele participou
2 gols, né? Um com enfiada de bola. Com enfiada de bola. Plata, que acabou finalizando o rebote. Acabou se antecipando ao defensor e marcando o gol, né? Ele iniciou e terminou a jogada. No segundo gol, se eu não me engano, foi ele que desarmou o jogador, né? Eu não posso ficar nada, mas desarmou o jogador. Aí o jogador acabou atrapalhando e tocando errado, né? Né? Teoricamente. Vou dizer, corrigindo, não vou dizer desarmando, atrapalhando o jogador na jogada, né? Diretamente, ela acabou participando. Acho que era ele. E o Arrascaeta entrou no segundo pela cruz ainda muito abaixo, né? Acho que ele falar uma coisa. Cara, parece um brabo. Tipo gesto assim. Quando o cara ia voar era brincadeira. Dá pra perceber nitidamente que ele voltou muito bem. Fisicamente, vamos colocar fisicamente. Porque o ano passado, né, no final do ano, ele fez uma cirurgia. Ele não sente nenhuma dor, ainda bem, né? Então, e o lance dele do jogo, passe de 3 dedos para o. Acabou de desperdiçar a chance de fazer o seu primeiro gol ou aquele passe de letra lá pro Varela também, que é um absurdo. O cara nem pensou. Cadê? Vai, Varela, faz o gol. Acabou dando por cima. E também fala sobre a estreia do Juninho, né? Obviamente, ele meia hora de jogo ali, mais ou menos meia hora de jogo. Depois perceber vários facões. Obviamente, o passe acabou. E aquilo, ele teve 2 chances naquela, um cruzamento do Ayrton Lucas, né? Que ele cabecear, a bola acabou, ele acabou raspando na bola, né? Ele acabou. Quase fez jogo contra. E o passe de 3 dedos do Arrascaeta pra ele queria só botar chapar, ele tentou. Acabou pegando, raspando a bola. E força para direito a bola. Mas uma estreia razoável ele sobre falar alguma coisa do jogador a hora de jogo, né? É um bom jogador, teoricamente. Ajudar o Flamengo. Tem dos questionar, ouvindo alguns jogadores questionando o Juninho, falando que não tem nível para jogar no Flamengo. Pô, tá de sacanagem comigo. Tem torcedor que, pelo amor de Deus, meia hora de jogo, meia hora, o Juninho jogou, estreou, já tá questionando o cara, criticando o cara. Não é possível. Eu tenho certeza que você deve já falando sobre. Mas é isso aí, nós tamo junto. Se eu não me engano, acho que o próximo jogo é Maricá. Então é isso aí, nação, tamo junto. E é nóis aí.